Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Acho que as pessoas agora estão entrando. Tô vendo aqui umas carinhas super conhecidas. Muito obrigada. A Ana Luísa precisa entrar aqui, aqui. Estamos aguardando a Ana entrar. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente. A Ana entrou. Oiê, Tudo bem, Ana? Tá me ouvindo tudo? direitinho? Eu tô, e você, tá me ouvindo? Deixa eu aumentar o som Tô. aqui, Não, que eu não acho que não. precisa. Tá super Não? bom. Tá ótimo. Para eu te ouvir melhor. Ah, então tá bom. Peraí. Em- Tá. Aumente aí. Já estou agradecendo a todos que estão nos olhando, vão nos escutar essa noite, né? É, E eu já vou fazer a apresentação de você e um pouquinho, mais um pouquinho aí, falar um pouquinho do nosso projeto, porque de repente algumas pessoas novas estão entrando e ainda não sabem muito do nosso projeto, né? isso. Então, gente, a Ana Luísa, ela é a coordenadora, juntamente comigo, do projeto Prematuros, e é com muita honra e com muita gratidão que eu tenho essa excelência em pessoa, como a condição afetiva, condição humana e condição profissional. Né? Então, a Ana, junto comigo, ela pensa, a gente quebra a cabeça de que formas que a gente pode transformar o conhecimento científico, o conhecimento que às vezes é tão difícil de ser digerido com palavras mais fáceis, exatamente em formas mais fáceis para esses pais poderem entender, nós pais podemos entender as particularidades do desenvolvimento dos nossos pequenos, especialmente os prematuros ou crianças em outras situações de risco, especialmente na primeira infância. Então, a Ana, ela é mãe de dois meninos lindos, ela é terapeuta ocupacional também, né, infantil, formada em 99 pela PUC. Ela tem mestrado e doutorado na área da psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP. E ela também fez, né, a certificação internacional em integração sensorial de ERS. E a gente foi se encontrando em vários momentos da nossa vida, né, Ana? A gente se É. encontrou na ACD, aí depois a gente se encontrou na certificação, daí a gente se encontrou lá no seu consultório, que hoje a Ana tem um consultório que também é nosso parceiro aqui, que é o IntegraSense, onde ela se dedica a realmente colocar esse olhar clínico de mãe e de pessoa afetiva e que ama o desenvolvimento infantil lá com as suas crianças e as famílias. Então, gente, já vou fazer a perguntinha, a introdução da pergunta, daí Deixa eu te fazer. você já fala oi para elas junto com a pergunta. Combinado. É, Na live passada, né, eu e a Miriam, muito obrigada pela sua participação, você virá aqui em outros momentos também. Nós fizemos algumas analogias, Ana, para os pais poderem entender que o cérebro ele precisa receber alimento, ou seja, ele precisa receber as sensações para que ele possa se desenvolver, para que ele possa se maturar, né? Então a gente falou de todas as sensações, dos canais sensoriais que captam essas sensações, exatamente para os pais entenderem que como é que o cérebro se conecta com o meio ambiente, né? Com o mundo. Então, o cérebro tem que entender o que está acontecendo ao nosso redor. E aí, quando ele recebe essas informações, ele fala assim: opa, agora eu preciso que o seu corpo haja de acordo com essa demanda. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Olha direitinho no que você está colorindo e esquece lá o cachorro que está latindo, né? Ou seja, o cérebro ele precisa receber essas informações para colocar o nosso corpo em prontidão A. Então a gente fala assim, né?
que a gente está numa grande imersão sensorial e a todo momento. E aí a gente fala para os pais o quanto que essa imersão sensorial é importante. E aí vem eles falando assim, né? Nós falando assim, né? Nós também como pais. Olha, eu até entendi que o banho, a alimentação, o meu colo é uma grande imersão sensorial. Mas de que outra forma eu posso oferecer para os meus filhos, para o bebê pequeno, para a criança em desenvolvimento nos primeiros anos de vida, essa imersão sensorial que não seja vinculada ao meu ato de cuidar ou que não seja vinculada às AVDs, né? De que forma que a gente possibilita isso para as crianças, Ana? Seria pela ocupação mais típica de toda criança, que é o brincar? O que Então, você primeiro, acha? boa noite para todo mundo. Obrigada pela apresentação, pelo convite de estar aqui com você pela primeira vez, a gente junta aqui no Prematuros. Muito gostoso estar aqui. E você fez uma pergunta que tem um monte de resposta. Tem um monte de coisa para falar. Mas eu acho que é legal a gente começar falando, resgatando um pouco da sua conversa da live da semana passada com a Miriam, que eu acho que vocês falaram coisas muito importantes, né? Em relação aos sentidos, como você começou a pergunta, os sentidos como um alimento para o cérebro, né? E o trabalho que o nosso cérebro tem, o cérebro do bebezinho e da criança pequena, de tentar digerir e de tentar também selecionar esses estímulos para devolver uma resposta adequada para o ambiente, né? É um trabalho muito grande, é um trabalho muito complexo e que requer aí anos de desenvolvimento, né? Então a gente tem o tato, que é o contorno do nosso corpo, que vai informar na brincadeira e nas atividades de vida diária onde está meu corpo, o que é gostoso, o que não é. A gente tem as sensações do movimento, né, que captam essa sensação e diz para a gente se o nosso corpo está em movimento ou não, que direção que ele está, que é o vestibular. Temos também a sensação que nos dá a noção de postura do corpo no espaço. Então, que postura que a gente está, se eu estou sentada, se eu estou em pé, se eu estou correndo, se eu não estou, que é o proprioceptivo trabalhando junto com o vestibular. Então, a gente, só para relembrar e fazer esse resumo, né, do que a gente precisa, do que o bebê da criança pequena utilizam na hora de brincar, para se desenvolver. Né? A gente sabe que os sistemas sensoriais eles têm que trabalhar de uma forma íntegra, né? Cada um tem a sua função, né? O tato, o paladar, a visão, cada um tem a sua função. Mas na verdade eles precisam trabalhar como um time, um grande time. Como um time, né? Ao mesmo tempo. Então cada qual com o seu papel, mas um time jogando a favor da interação. Né, da interação da pessoa, nós adultos e os nossos bebês, as nossas crianças, para brincar, para fazer justamente isso que você acabou de falar, prestar atenção no que está acontecendo, naquilo que eu preciso e não prestar atenção ou tirar os estímulos que não são relevantes naquela hora, né? Como jogar bola, né? Um exemplo que a gente sempre dá, porque é uma coisa que todo bebê e toda criança pequena faz, de brincar de bola, de jogar bola, e que a gente acho que é bem próximo para os pais compreenderem, né? Quando o bebê, mesmo sentadinho, pequeno, ou em pé, jogando bola de um para o outro, olha quantas informações sensoriais ele precisa, né? Ele está olhando essa bola, ele está olhando essa bola chegar para ele agarrar, ele tem que organizar o corpo dele no espaço, ele está ouvindo o que a outra criança está falando para ele, brincando, cantando, alguma coisa assim. Ele pode estar inserido num espaço mais aberto, num ambiente mais tumultuado, mas ele tem que ainda se manter atenção nessa brincadeira, porque se ele estiver preocupado, se o cérebro dele estiver preocupado com outras coisas, ele não vai dar conta dessa interação. Nem da brincadeira, nem com o outro. Então, né? Ana, deixa eu só te interromper um pouquinho, que as pessoas estão dizendo que elas não estão enxergando você. Não estão me vendo? Vocês estão vendo a Ana? Ou será que a colocação da
câmera, será? Mas ninguém está pontuando nada aqui. Vamos ver. Acho que não. Desculpa, Ana, só te Qualquer coisa a interrompi. gente fala. Tá, tá. E Então você está aí, falando de uma condição, Ana, do filtro, né? Como se o cérebro fosse um filtro, né, Ana? exatamente, exatamente. O cérebro trabalhando como um filtro, captando essas informações, porque as informações do ambiente, as informações sensoriais, elas estão ali. Só que cada um de nós percebe e registra essa experiência de uma forma, criando essa representação de mundo que é única, que é nossa, né? E os bebês Isso. prematuros, a gente sabe que tem um comportamento, né? Vocês falaram já na semana passada, um comportamento muito específico da hiperresponsividade, né? Que Uhum. respondem de uma forma exacerbada a muitos dos estímulos, quer seja tátil, às vezes do movimento, e eles acabam se retirando ou tendo muita dificuldade em brincar, interagir com outras crianças, explorar texturas diferentes, ter uma relação de qualidade com as atividades da rotina e do dia a dia, né? Isso. Eles Porque podem até fazer, mas é muito sofrido, é né? sofrido, pode às vezes ser aversivo, né? Isso. É uma relação que não é uma experiência positiva, é um registro de uma experiência que muitas vezes acaba sendo negativa, e isso se repete no dia a dia. Porque quando a gente tem essa dificuldade, né, de perceber e de ter boas experiências, de filtrar esses estímulos, o nosso cérebro causa um impacto no desenvolvimento e na interação muito importante, né? Exatamente. Não dá para comer, a Miriam disse da live passada da pizza, né? É, A gente não consegue comer a pizza inteira na mesma hora, não é verdade? A gente exatamente. tem que comer um pedaço, depois outro pedaço, depois outro pedaço. Esses pedaços precisam ir se integrando para formar esse todo, mas não dá para colocar todos na boca ao mesmo tempo. Então, por isso Exatamente. que esse cérebro precisa ser um filtro, ou seja, naquele momento daquela brincadeira, qual é a sensação que eu preciso realmente sentir e Uhum. quais são as sensações ou qual é a sensação que o meu cérebro precisa dar uma inibida para que eu continue fazendo adequadamente. Porque se Porque eu muitas colocar. vezes, exatamente, porque muitas vezes também, né, a criança, o cérebro da criança que tem alguma dificuldade nesse volume, nesse filtro, de filtrar essas informações, ele, na verdade, ele não consegue saber quais são os estímulos que são irrelevantes e dos estímulos que são relevantes Isso, naquele momento. isso. Então, se ela tem alguma dificuldade de comunicação na parte do tato, por exemplo, ao invés de jogar bola, o cérebro dela está ocupado percebendo uma etiqueta da roupa. Está percebendo, na verdade, que a bola está suja de areia e que essa areia está me incomodando muito. E Uhum. ela acaba se retirando ou acaba não aproveitando a brincadeira e a relação como ela deveria, né? Exatamente, Ana. Então, eu já posso fazer a segunda pergunta, que tem a ver com o que você está dizendo, né? De o cérebro perceber essa intensidade, essa duração dessas sensações, né? Algumas mães Uhum. me perguntaram assim: mas por que que algumas sensações são mais prazerosas para o meu filho e outras são tão difíceis para o meu filho? Ou por que, Tereza, que você até me escreveram assim na dúvida, né? Quando a gente perguntou quais outras dúvidas que poderiam ser discutidas aqui com você. E elas até escreveram assim, ó, eu não entendi por que que o Luca tinha uma defensividade auditiva, né? Você falou que ele teve uma defensividade auditiva, e aí quando você dava a sensação do movimento para ele, no carrinho ou no sling, diante dos sons, né, do ambiente. Então, por que que isso acontece? Por que que a gente tem que dar uma sensação primeiro prazerosa para o cérebro, para depois a gente dar uma difícil? Ou por que que isso acontece de você
dá uma sensação que gera, que o cérebro gosta, né? Para que ele consiga lidar, integrar melhor uma sensação que está difícil para ele naquele momento. Então, eu acho que tem várias formas da gente responder esses pais, né? A primeira é, vamos considerar, né, que esse bebê e essa criança tem um histórico de prematuridade e, portanto, tem um histórico aí de vivência de UTI neonatal e tem uma questão de perceber o tato de uma forma mais aversiva e mais hiperresponsiva do que outras crianças. Ou seja, o mesmo estímulo para eles chega de uma forma muito exagerada do que para outras crianças. E acaba que registra essa experiência como uma coisa negativa, de dor, de aflição, de não prazer, né? O que acontece? Essas crianças, aí a gente fica preocupada e a gente, como terapeuta, fala para os pais, mas tem que ter experiência, tem que colocar no chão, tem que brincar, tem que se sujar. Aí a mãe fala, meu filho não gosta de meleca, meu filho não gosta de tinta. Ou ele chora muito para tomar o banho, ele chora, ele berra só de ver que vai a hora do banho, para cortar a unha, etc. E aí fica nessa, né? Eu preciso fazer isso, mas o meu filho não está se sentindo bem fazendo isso. O que é esse comportamento, essa leitura que os pais fazem, que é muito importante, né? Os pais observarem o comportamento dos seus filhos. Na verdade, são mensagens que o cérebro dele está mandando dizendo tá demais. Eu não dou conta de digerir tudo isso e não dou conta de digerir dessa forma. Isso. Então, não adianta, na verdade, a gente forçar essa situação, como a gente, né, às vezes, a primeira coisa que a gente pensa é, não, vou tomar banho, vou lavar a cabeça dele até passar. Vou pôr o pezinho dele na grama, uma hora vai, né? Uma hora essa criança pisa na grama. Parar com essa birra. Para com essa birra, que é isso, né? E, na verdade, não, o caminho não é esse. Primeiro, porque não vai adiantar, e existe uma explicação neurológica para isso, de que não vai adiantar mesmo quando você expõe essa criança muito ao mesmo estímulo. Exatamente. Segundo, você fica expondo essa criança a um estímulo que para ela é muito ruim. Então, ela vai ficar imprimindo na cabeça dela uma experiência negativa, você não vai conseguir tirá-la dessa situação, né? Então, o que a gente faz? Ora, ela precisa tomar banho. Então, nós, cuidadores, pais, avós, no caso, se tiver as terapeutas, nós vamos tentar controlar esse ambiente para o bebê e para a criança. A gente vai fazer alguns ajustes controlando esses estímulos em relação ao volume de estímulos, a intensidade desses estímulos, né? A quantidade, a variedade, a forma desses estímulos, como no banho, né? A gente está aqui falando banho, eu vou dar o exemplo do banho. Então, como a gente até falou nos nossos videozinhos aí anteriores, né? A criança vai tomar o banho, ela tem muita aflição de lavar o cabelo. Então, a gente precisa criar primeiro um ambiente controlado, lúdico e de prazer. Então, essa criança está brincando, a mãe está cantando, ela está fazendo massagem, ela está o quê? Colocando um tato mais profundo, com mais pressão. Vamos controlar a quantidade de água. Não precisa ser um chuveirão. Nem um chuveirinho, às vezes, a criança dá conta. Pode ser uma caneca. Uma aguinha que cai na cabecinha dele aqui atrás, que não precisa ir no olho. Olha quanta coisa a gente conseguiu organizar para essa criança, organizar esse ambiente e a entrada dessas informações para essa criança. E garantir a atividade, né? Exatamente, porque ela vai estar bem lá. Os pais precisam entender que não é porque a gente gera adaptação na atividade que essa atividade não está mantida. Ah, não, mas eu nunca vi criança dessa idade tomar banho de caneca, né? Mas assim, exatamente. A gente precisa entender não a comparação com o outro, mas como o nosso filho reage às sensações que nós oferecemos a ele. Então, se a gente consegue dar banho de caneca, o banho está mantido. E você vai pouco a pouco apresentando para o cérebro de uma forma mais controlada e organizada essa sensação. Isso. Talvez no começo a gente não vai conseguir inibir e resolver essa questão,
mas com certeza, certamente, a gente vai suavizar, né? É Então, que às vezes demora, né, Ana? Não é demora. assim, um mês, 2 meses. Às vezes isso demora, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas só para gerar um pouco que os pais ficam super angustiados, né? Por exemplo, a Maitê demorou 4, 5 anos para aceitar lavar a cabeça com uma maior intensidade dos dedos, né? Por exemplo. Exatamente, Hoje exatamente. ela tem 7 anos, toma banho, mas se molhar o olho tem que enxugar. Então o que que eu faço? Eu deixo uma toalhinha para ela pendurada, para que ela sozinha pegue a toalhinha, enxugue o olho e continue tomando E banho. dá continuidade, é ótimo, né? A gente tem que lembrar que as crianças estão em pleno desenvolvimento. Elas não têm estrutura para criar esse tipo de estratégia de conforto. Nós adultos temos. Então, primeiro, elas estão no começo do desenvolvimento. Segundo, elas têm uma questão sensorial, então não tem estrutura mesmo para criar essas estratégias. A gente tem, né? Se a gente está com sono, a gente levanta, a gente lava o rosto, a gente toma uma água, a gente, né, rapidamente o nosso cérebro fala, cara, eu preciso acordar, eu preciso me manter atenta, o que que eu faço? E a gente lança a mão de estratégias. Isso, Outra coisa, acho que exatamente. muito importante que surgiu na dúvida é o estímulo concorrente, né? Então, além dessas estratégias, dessas adaptações, né, externas e do ambiente, eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente entra com uma outra sensação de maior prazer, a gente concorre no cérebro com as informações que não estão sendo muito bem digeridas. Então, Isso. eu gosto de dar o exemplo do movimento, que fica muito evidente para os pais, eu acho, quando eles veem a gente fazendo. Então, uma criança que tem muito medo de se movimentar, de movimentar o corpo, de fazer uma troca postural, de ir no parquinho, de se arriscar numa atividade motora. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa criança no balanço, correndo e balançar? Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai sentar com ela no colo, no chão. A gente vai abraçar, porque a gente vai dar o tato profundo. O pezinho dela vai estar apoiado no chão. A gente vai brincar de moto, a gente vai brincar de cavalinho, porque a gente está proporcionando movimento também. A gente Isso. vai brincar de serra a serra, e a cabecinha dessa criança vai para trás e vai para frente. E ela vai controlar o movimento. Ela vai controlar a sensação também. Então, olha só, a gente está dando tato, que é gostoso, que é prazeroso, mas a gente está dando também um movimento que é desafiador. E aí, pouco a pouco, a gente vai evoluindo e aumentando a complexidade dessa informação que é difícil para ela. Né? Então, ela está aqui no Exatamente. cavalinho, de repente o cavalinho caiu de lado. Aí, na hora que ele caiu de Isso. lado, já tem uma almofada aqui para abraçar essa criança, né? Olha o tato de novo, o visão, a audição, cantando uma música. Então, a gente está fazendo o quê? Meio que fazendo um truque com o cérebro, em termos de E, afeto. exato, isso que eu ia falar. Em um contexto permeado pelo que dá mais prazer à criança, que é o Exatamente. contexto lúdico, que é o Isso. contexto de uma relação lúdica, de uma relação afetiva. Então, olha o quanto o afeto, a relação de segurança que a gente estabelece entre pais e filhos, entre crianças e terapeuta, entre crianças e médico, pode potencializar esse cérebro para receber coisas que estão difíceis, mas que numa Exatamente. relação afetiva, prazerosa e de extrema confiança, é como se a gente gerasse uma proteção a mais para ele, né? Você vai conseguir, Isso. né? Porque nós Isso. estamos aqui todos com uma proteção para que você consiga fazer isso, A né? gente tem que lembrar que são crianças inseguras, né? E que a gente não pode perder Exatamente. esse vínculo. E outra coisa que eu acho que é super importante é que os nossos sistemas sensoriais, eles têm muitas funções, mas uma delas, e uma das principais, se não a primeira, é de proteção, né? Então, são crianças reativas, na verdade, porque esse cérebro está em alerta e pode chegar uma sensação que eu não gosto, que eu não dou conta, que eu não dou conta de registrar, de perceber, e percebo de uma forma diferente. E o que acontece? Ou eu me retiro,
saio totalmente desse ambiente, fico paradinha, né? Que a gente brinca que as crianças vão chegando e os dedinhos vão encolhendo, o ombrinho vai crescendo, ela vai fazendo assim, e perdemos, né? E a gente tem que Exato, tentar perdeu. resgatar, perdemos a criança. Ou são crianças que, na verdade, querem controlar o ambiente. Elas querem controlar o que está acontecendo, elas querem mandar, porque elas estão se protegendo, na verdade, né? Esse cérebro está tentando se proteger. Exatamente. Então, isso eu acho muito Exatamente. importante, né? A E que os gente. pais e que os pais precisam entender isso. Até eu ouvi esses dias, ontem ou anteontem, né, a ligação da neurociência com a maternidade, né, com o Ah, maternar, da né? classe. É. Exato. Aí eu falei, nossa, além das infinitas funções que a mãe tem, né, que os pais têm, nós também podemos ter uma ligação da maternidade com a neurociência. O que que é isso, né? É exatamente a gente perceber qual é a qualidade do comportamento dos nossos filhos e entender que muitas vezes vai acontecer um choro descontrolado, ou retirar de uma situação, ou tentar controlar uma situação, não por uma questão de birra ou porque é sem educação, mas esse bebê dessa idade já faz esse show. Que é isso? Quando tiver 5 anos, os pais não vão dar conta, né? Exatamente. É, dos pais começarem a entender que alguns comportamentos são expressões desse cérebro que não está Exatamente. conseguindo integrar tudo, digerir tudo como deveria integrar ou digerir tudo, essas sensações, essas informações, e estão gerando marcas afetivas também que podem ser negativas. Então Sim. aí linka, né, a questão da neurobiologia com a questão afetiva, né, Uhum, muito uhum. presente no comportamento É, e o das papel deles, crianças. né? Eu acho que é uma questão muito importante essa, né? A gente até falar um pouquinho isso no final, mas eu acho que cabe agora a importância dos pais em observar, porque é isso, o cérebro manda mensagens para a gente, né? No comportamento o tempo todo. Tanto é que o que a gente vai Exatamente. avaliar é o comportamento da criança. A gente não consegue tirar uma foto do cérebro para saber como que está essa comunicação, como que está o trânsito dessas informações que estão chegando. Está chegando todo mundo em ordem? Está um em cima do outro? Estamos respondendo mais um sistema do que o outro? A gente vai ver pelo Exato. comportamento, né? Que a gente chama de Exatamente. sintoma. Mas eu gosto de falar para os pais assim, como uma mensagem: olha, leia, veja seu filho, observe seu filho. E quando os pais tomam consciência de que há uma explicação para esse choro, há uma explicação para essa irritação, para essa insegurança, que ele é uma explicação orgânica, não é comportamental, não é orgânico. Tira, eu acho que um peso muito grande dos pais para ele poder fazer justamente isso que a gente está falando, essa adaptação do ambiente, essa adaptação das brincadeiras e poder proporcionar as experiências que as crianças precisam nos primeiros anos de vida, né? Porque sem as Exatamente. experiências, né, a gente sabe Exatamente. que Então, mediante essas experiências que começam muito cedo, né? A gente pode falar o seguinte: os bebês, desde pequenos, são verdadeiros cientistas, são verdadeiros físicos. Como assim, Tereza, né? Não tem nenhuma, não tem maturidade cognitiva, não tem maturidade emocional, ainda não tem maturidade neurológica. Como assim os bebês e as crianças pequenas são físicos, são cientistas, né? E aí a gente começa a perceber que, de repente, para que ele possa amarrar o cadarço lá na frente, para que ele possa escrever, para que ele possa andar de bicicleta, de patinete, para que ele possa comer segurando 2 talheres, para que ele possa vestir a roupa, ele precisou de muita brincadeira lá atrás, de segurar uma bola que é pequena, a outra que é grande. Como é que eu faço para segurar uma bola pequena? Como é que eu faço para segurar uma bola grande? Que tipo de discriminação diferente eu tenho nesse meu corpo quando eu pego uma bola que é rugosa e uma bola que é lisa? Quando eu pego 2 colheres, uma de metal e uma de madeira, são completamente diferentes, o peso é diferente, a textura é diferente.
Quando eu pego dois copos que têm a mesma função de beber uma água, mas um copo é de vidro, pode quebrar, o outro é de plástico, eu posso jogar aonde for, que ele vai rolar, não vai quebrar. Ou seja, esse bebê, desde pequenino, estou falando de uma criança que com sentadinha, com equilíbrio, com uma segurança, ela pode estar em frente a uma cesta cheia de coisas, né? Que a gente chama de cesta de tesouros, por exemplo, É. com escova, com bucha, com lã, com papel, com brinquedo, e ele começar a ter essas discriminações no corpo, a começar a fazer hipóteses, né? A começar a fazer ligação de consequências. Por que E acho que essa... começa bem cedo, né? Assim, Muito né? Se a gente for cedo. pensar, eu acho que esse bebê cientista, essa criança cientista, ela começa desde o nascimento na relação com a mãe, Exatamente. né? E quando a gente começa, na verdade, essa ativação ou esse desenvolvimento, esse despertar das sensações. Então, quando o bebezinho é pequenininho, tá ali brincando com o próprio corpo, vamos pensar no número de sensações e na quantidade de sensações e assim os sistemas sensoriais trabalhando juntos, né? Então é uma mãozinha que vai na boca, é uma mãozinha que vai na outra mãozinha, é a mãozinha que vai no pé, o pé que vai na boca. Então essa criança começa a experimentar coisas e texturas diferentes, o som quando ela está balbuciando, a mãe falando. E aí isso vai se desenvolvendo e vai se ampliando a complexidade dessa interação sensorial do bebê com o mundo para o brinquedo, para os objetos, para o espaço, né? Então, se a gente pensar na cesta de tesouros, né? Se a gente pensar, vamos imaginar um bebezinho fofinho sentado já, e que já está começando os deslocamentos. Então, ele está ou arrastando, ou engatinhando, ele está começando a conhecer mais o espaço além, né, do corpo dele. É uma criança que está trabalhando com o sistema vestibular, com o movimento, com a propriocepção. Ele olha a cesta cheia de objetos, ele está usando o sistema visual está chamando, né? E vem brincar comigo, né? Vem E me aí, pegar. vem me pegar. E o bebê tem que ir, ele tem que se organizar para achar e conseguir pegar esse objeto. E na hora que ele pega esse objeto, ele vai experimentar, né? Ele vai experimentar, tá bom? Voltou. Voltou? Ele vai Você experimentar. parou na experimentação, o olho chamando o bebê para... Isso. E ele vai experimentar, ele vai tocar esses objetos, ele vai pegar, ele vai saber, é quadrado, é redondo, é pesado, é leve, cabe na minha boca, cabe no meu, eu consigo pegar com o meu pé, cabe numa mão, nas duas. E essa criança vai começando a discriminar a qualidade desses objetos, né? As características desse objeto e na relação do corpo dela com os objetos, que é fundamental, que na verdade é a fundação, né? O uso dos sistemas sensoriais e a minha relação do corpo com os objetos, que é a fundação para o desenvolvimento da praxis, né? Que é justamente esse processo de Que é conhecer. isso, Ana? Explica para os pais o que é Que a gente fala praxis, tanto de Ana. praxis. O que é praxis? Praxis é tudo. Ou Praxis é seja, tudo. O bebê, na verdade, né? Então vamos continuar no exemplo assim, a criança aprende a arrastar, ela aprende a engatinhar, ela aprende a andar e todo o resto, né? De relação e de ações motoras no ambiente. Ela vai andar para algum lugar, ela vai ultrapassar um objeto, ela vai andar de costas, ela vai andar de frente, ela vai passar por cima, ela vai passar por baixo. Então, todas ela essas vai ações. dando função e qualidade para os marcos motores, né? Exatamente. E Porque não adianta só ter o marco motor, né, Ana? Não adianta só você ficar tem que ter a sentado. função. Eu Conforme tenho ela vai que... usar. Isso, conforme ela vai Isso. usando as formas o corpo de formas diferentes e os objetos de formas diferentes, isso é praxis, né? Ela tem um Isso. reflexo de preensão, ela consegue pegar,
Mas será que eu pego a colher de um jeito, o lápis de outro, eu ponho na boca, eu uso para brincar? De quantas formas diferentes eu consigo relacionar meu corpo com esse objeto? Isso é praxis, Exatamente. né? Como é que eu coloco este corpo com este objeto neste Exatamente. contexto? Né? Não adianta Exatamente. só ter um marco motor, mas eu tenho que Exatamente. entender, qualificar, dar função, dar contexto a esse marco motor, né? Em Isso. alguma ação. Exatamente, escovar os dentes, escrever, usar uma tesoura, tudo isso que a criança vai fazer lá na frente, todas essas ações, todas as funções que ela vai usar lá na frente, começou bebezinho, explorando o próprio corpo, né? E isso é Depois tão explorando os importante, objetos. Ana. Isso é tão importante. Lembrei aqui de uma situação, né? Porque às vezes, e eu vou me colocar como mãe também que tive essa paranoia, porque mãe de UTI tem uma super paranoia em termos de eu preciso estimular o desenvolvimento, né? Porque a gente, bebês que ficam 6 meses, 7, 8 meses, que seja um mês na UTI, eles são privados dessas experiências sensoriais que a gente está falando que elas são a base, né, para essa Exatamente. maturação neurológica, especialmente nos primeiros meses de vida. E aí, quando a criança sai da UTI, né, vou contar o exemplo da Maitê, com 6 meses, eu, como terapeuta neurótica, falava assim: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Porque é muito atraso, né? E aí, só que assim, envolvimento não é só ela tem que andar, ela tem que sentar, ela tem que rolar, né? Ou eu vou comprar todos os brinquedos de encaixe, de cor, essa é a girafa, esse é o elefante, essa é a bola, esse é o quadrado, né? Então, às vezes, os pais têm uma dificuldade de compreender, e eu me angustiei muitas vezes com a Maitê, dessa livre exploração, mas que é tão fundamental Fundamental. para esse corpo entender o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Então Exatamente. eu me lembro que eu ouvi assim dos meus familiares, né? Mas você já comprou o brinquedo de encaixe da Maitê? Aí eu chegava e mostrava assim: olha, na minha casa tem várias cestas de tesouros para tudo quanto é lado. Tem uma no corredor, uma no canto direito, uma no canto esquerdo, uma atrás, uma na cozinha, uma no quarto. E aí, ou seja, eu estava proporcionando uma experiência muito fundamentada na possibilidade que ela tinha, mas também um ambiente que estava tentando enriquecer essas possibilidades, né? Exatamente. Mas Exatamente. E que ela vai no ritmo dela. entendendo, exato, mas entendendo que desenvolvimento não é igual a somente marcos Motor. motores, né? Exatamente. É o que a gente brinca com os pais falando, né? Sim, ele andou. E agora? Né? E agora? Exatamente. Agora tem um mundo de coisas para ele fazer, de explorações para ele fazer. A gente recebe no consultório crianças que têm um atraso no desenvolvimento e que têm um atraso no desenvolvimento né, da práxico, etc., que ele entra naquela sala de integração sensorial com tantas possibilidades, com tantos recursos, né, que é viva de experiências, e você vê uma criança que não dá conta de fazer, de explorar, de ir atrás do brinquedo, de usar o corpo de diferentes formas. Ou ele está em pé andando, ou ele está sentadinho. E aí a gente Ou vai ele criando gosta de brincar com aquele mesmo objeto, do da mesmo mesma objeto, da mesma forma. forma, exatamente. E a gente, na mediação, vai precisar fazer o quê? Quando a criança vai se desenvolvendo e tem uma habilidade, né, íntegra para usar esses sistemas sensoriais, o tato, o movimento, a propriocepção, para explorar esses objetos, esse mundo, que ela trabalha com essa discriminação, né, de Isso. como que são esses objetos, qual que é a qualidade desses objetos, qual que é a Nesse característica nesse espaço. espaço, o que que cabe, o que que não cabe, a bola está na minha frente, a bola está atrás de mim, a bola está na minha cabeça, ela é grande, ela é pequena. Todos esses conceitos, todas essas características provocam na criança também, além de todo esse desenvolvimento de ideação, de iniciativa, do brincar,
a geração de hipóteses que você estava falando anteriormente, né? Então, quando ela está se perguntando dos encaixes que você falou tanto, né? Os encaixes, por que será que essa bola desse tamaninho, desse tamanho, não cabe nesse quadrado? Né? Por que eu não consigo Isso. fazer isso? Então, ela vai criando hipóteses e vai tentando resolver problemas, né? Por que nessa rampa aqui eu ponho a bola e a bola vai lá longe? E agora eu pus um cubo e o cubo não vai. O cubo fica parado no lugar. O que é isso? Né? Será que se eu empurrar o cubo, der um tapão no cubo, o cubo vai descer a rampa? Então, essa criação de hipóteses, essa geração, essa resolução de problemas, ele está linkado ao desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da inteligência da Exatamente. criança, junto com o desenvolvimento da praxis, né? Toda essa variedade de uso do corpo no espaço, na variedade de interação do corpo, e essa capacidade que a gente tem no desenvolvimento, que a gente, né, tem um processo para amadurecer esse desenvolvimento, que é você idealizar, você planejar, você organizar uma brincadeira e o corpo para poder exercer atividades e brincadeiras de forma eficiente, né? E a base disso tudo Exatamente. são as sensações, né? Então, acho que isso é praxis, né? Exatamente. A gente vai aumentando esse repertório, a gente vai aumentando o repertório de exploração do corpo, a gente vai aumentando o repertório de uso de objetos, vai desenvolvendo a parte da inteligência, do pensamento, porque é tudo um conjunto, né, Um conjunto. de possibilidades do desenvolvimento que a criança vai fazendo. Exatamente. E aí, Ana, a gente tem aí uns 17 minutos. Eu vou para a última questão, que alguns pais também pontuaram, que isso é uma angústia muito real e muito presente em pais de prematuros, em pais de crianças de risco, que é o seguinte: quando é que o meu filho, a gente falou um pouquinho disso na live anterior, mas eu acho que a gente vai repetir um pouquinho, mas de uma outra abordagem sobre o brincar. Quando é que meu filho, né, ele necessita de um contexto terapêutico? Por quê? A gente está falando aqui, a gente começou a falar do contexto do brincar, né? Esse brincar que proporciona essa imersão sensorial para a criança, né? Então, quando a gente fala, ah, ela só está brincando. Não, ela não está só brincando. Puta, ela está fazendo Olha quanta várias. coisa, né? A gente está Ela, falando ela e não aí está tentando só dissecar. brincando. Exatamente. Ela está fazendo muito, né? Mas com muito prazer e muita motivação, que é por esse Exatamente. brincar. E aí, o que a gente vê? A gente vê crianças que têm esse brincar muito inato, ou seja, uma criança que pega uma colher e essa colher se transforma em N mil coisas, e que um avião, um Power Ranger, a espada, a colher para dar comida para o bebê, e aí ele olha para lá para frente, já tem uma bola, ele começa a chutar a bola, chutou a bola, viu a corda, tenta interagir a corda com a bola e passa para a bola, enfim, essa criança que tem um comportamento lúdico inato, brincar inato, ela usa o corpo de diversas formas, ela utiliza os brinquedos de diversas formas e ela está ali mantida naquela relação lúdica e Uhum, afetiva. Aí a uhum, gente tem uma criança que também tem esse querer do brincar, esse querer uhum, do lúdico. Ele até imagina, cria, observa as diversas possibilidades do objeto, mas ele precisa de uma mediação. Então, ele precisa de uma mediação do cuidador ou de uma criança mais experiente do que ele, para realmente mediar algumas interações, algumas relações que podem ficar difíceis. Né? sim. Então, aquela criança que de repente sai da brincadeira, não consegue brincar em todos os momentos, ou aquela criança que não consegue utilizar de repente a linguagem, então tem que utilizar o Uhum, corpo para mostrar que não uhum, está satisfeito, então bate, ou tem a mordida ainda muito uhum, presente, vou dando uhum, exemplos. uhum, E tem a criança que, mesmo dando a mediação, ela vai precisar de um ambiente terapêutico específico,
com informações específicas, com experiências mais adequadas, mais adaptadas, né? E eu vou dar o meu exemplo, que os pais prematuros também enfrentam isso, o exemplo da minha filha, né? A minha filha, por exemplo, não era uma filha que tinha aversão tátil por todas as questões difíceis que enfrentam na UTI, que a gente já pontuou. Por exemplo, minha filha não brinca de geleca, só isso. Ou a Maitê não consegue cortar a unha, mas é só isso. Ou ela não gosta só da batata frita, sei lá, daquele jeito lá, mas o resto ela come tudo. Não, a Maitê era uma criança que retirava o corpo da brincadeira e das atividades. Então, uma criança que não aceita lavar a cabeça, que não aceita o olho ser molhado, que teve uma puta dificuldade para introdução alimentar, que se incomodava demais com qualquer roupa mais, né, com aqueles tecidos tipo veludo, Lã. né, meia, lã, que não coloca o pé na grama, que não coloca o pé na areia, que não coloca a mão na tinta, que não aceita ficar suja. Ou seja, é um conjunto de sinais que me dizem que não adianta eu fazer só mediação em casa. Por exemplo, eu como uma terapeuta também, eu dava pincel para ela pintar, porque só porque ela não coloca a mão na tinta, ela não pode pintar? Ela pode pintar. Vou lá dar o pincel para ela. E se de repente ela se sujar e tolerar, eu estava lá feliz. Mas assim, não adiantava só minha mediação como mãe e como terapeuta. Ela precisava de um ambiente mais específico, com recursos mais específicos para ajudá-la nessa integração e para que ela pudesse se adaptar melhor, tanto nas AVDs quanto no brincar e na interação social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque os pais são muito angustiados em relação a isso. Exatamente. Eu acho que você pontuou dois aspectos que eu acho que são muito importantes e que a gente falou um pouco aqui hoje. Então, o primeiro deles é observar a criança em diferentes contextos, em diferentes atividades e lembrar que o cérebro manda essas informações e a gente vai analisar o comportamento da criança num conjunto de sinais. É exatamente isso que você falou. Exatamente. Então, primeiro, se essa criança, mesmo com as adaptações que eu estou fazendo, mesmo tentando controlar e gerenciar esse ambiente para que ela tenha prazer, para que ela tenha conforto, é uma criança que sofre muito para fazer as atividades do dia a dia, diferentes atividades do dia a dia. Então, não é só o cabelo, só a cabeça. A roupa também, o movimento também causa uma certa angústia. É uma criança que se retira e se priva da interação com crianças e com brincadeiras e atividades que são próprias do desenvolvimento, que são próprias da infância. Né? São brincar de tinta, brincar com diferentes objetos. Então, essa criança que vai apresentando ao longo do dia, ao longo dos dias, né, das semanas, vários sinais, e os pais falam, tem dúvidas? Eu acho que esse momento é o momento de procurar ajuda, de procurar um terapeuta ocupacional para fazer uma consulta, para fazer uma orientação, porque volta naquilo que a gente estava falando. Os pais, quando estão informados, quando a gente consegue conversar e explicar para os pais o que está acontecendo, já é meio caminho andado. Exatamente. Eles entendendo esse contexto, entendendo o funcionamento cerebral e a importância, né, que a criança está perdendo, na verdade, de não interagir sensorialmente com o ambiente, né? Eu acho que já é um caminho enorme. E daí a gente vai avaliar essa criança, a gente vai ver como que ela está brincando, a gente vai ver como que ela está se relacionando com os pais, comigo, com terapeutas, com outras pessoas. E aí a gente vai decidir junto se é o momento da gente fazer pequenos ajustes no dia a dia e acompanhar essa criança, ou não, vamos investir e vamos ficar junto com essa criança, perto dessa criança, para dar uma ajudinha, que eu falo para o pai, vamos dar um empurrãozinho.
Vamos ajudar mais de perto, Exatamente. no dia a dia, a criar essas estratégias, né? A gente também precisa ter os pais precisam ter esse tempo de se empoderar dessas informações, de entender o que que a gente está falando, para poder ter as ideias deles, né? Criar as estratégias em casa. Eles ainda precisam muito de alguém, de um especialista, para essa conversa. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, a gente falou, né, um pouco aí do brincar e da importância da relação dessa criança no brincar e como é difícil para algumas crianças que têm questões sensoriais justamente interagir com os objetos e com o ambiente, crianças que têm muita dificuldade de iniciar uma exploração, de iniciativa, de se colocar segura para a exploração e que vão precisar de ajuda justamente nisso. Ou ainda, crianças que têm muita dificuldade de aprofundar suas pesquisas. Né? A gente está falando aqui do bebê e da criança Exato. cientista que brincam, que criam Físicos. hipóteses, os físicos, né? Os futuros físicos, né? Que sabem o Os que é quadrado, o que é físicos. redondo, o que é isso. Acho que eu devia ter brincado um pouco mais com essas questões, para ir melhor em matemática e física. Mas, assim, são crianças, a gente vê que tem questões sensoriais que não permitem que ela se aprofunde nessas explorações. Então, são crianças que brincam um pouquinho aqui, mexe aqui, mexe ali, e quando você foi ver, ela não brincou de nada. Ela só Não. Mexeu. Ela pulou. Ela pulou, Ela deu aquela mexeu. olhadinha, ela mexeu aqui, ela mexeu ali, ela mexeu ali, e ela não brincou. Ela não aproveitou aquele momento. Então, ela está com um balde. Ela olhou o balde, ela olhou dentro, ela olhou fora, e foi embora. Mas ela não entrou no balde, ela não pôs o balde na cabeça, ela não pôs um monte de coisa no balde. Então, essa criança vai precisar de um mediador, de um adulto ajudando essa criança a permanecer na brincadeira, nessa exploração, nessa pesquisa. Vai ajudar até, precisar de ajuda até como modelo, né? O que será que a gente pode brincar com esse balde? Vamos encher de coisa, vamos ver o que acontece. Põe a sua mão, põe seu pé. Aprofundar a qualidade da ação, do brincar, Exatamente, né? do brincar, do corpo e Porque, dos objetos. porque ela só brinca e tem que Uhum. brincar de forma qualitativa e Exatamente. quantitativa, E a né? criança precisa justamente de muita repetição, né? A gente Exatamente. sabe disso para o desenvolvimento da inteligência e até da praxis, né? Dela saber usar o corpo de uma forma eficiente, de planejar, de idealizar e de executar bons movimentos. Ela precisa de um número de repetições grande e ela precisa repetir, sempre pegando alguma coisa que ela aprendeu e mudando, fazendo pequenas Isso, transformações. Então exatamente. eu vou brincar de novo com isso, mas eu vou tentar de um jeito diferente. Eu vou brincar de novo com isso, eu vou escutar um som diferente. Eu vou tentar inverter, enfim, e vai mudando e vai transformando esse conhecimento, né? Na verdade. Justamente, justamente. Então, E você falou, Ana, a gente tem 7 minutinhos no máximo, e você falou de uma coisa muito importante, que se tiver os pais de prematuros que estão nos ouvindo agora, felizmente nós temos vários locais no Brasil que fazem o segmento dos uhum, prematuros até o primeiro ano de vida, até o segundo ano de vida, uhum, mas, infelizmente, existem muitos segmentos que não possuem uma equipe que uhum, tem um olhar em desenvolvimento infantil. Então, às vezes, esses segmentos são muito focados nos marcos motores. uhum. Se a cabeça está firme, se rolou, se sentou, Peso, sabe? peso, Peso, rolou, sentou. crescimento, Uhum, e não tem um olhar mais aprofundado sobre as particularidades sensoriais e motoras do prematuro que interferem no dia a dia e que uhum, interferem nesse brincar. Então, uhum. por que que meu filho não aceita a introdução alimentar? Por que que ele não aceita essa brincadeira? Por que que é tão difícil o banho? Ou seja, falta ainda no nosso país
segmentos que possuam uma equipe que entendam o desenvolvimento infantil em toda a sua complexidade. Exatamente. E que Não só possam em justamente termos de habilidades motoras, ou marco motor, ou crescimento, peso, que a gente ponto. brinca, que pesa, mede e vê se vai andar, né? Então, assim, e que Exatamente. possam, na verdade, estabelecer um canal com os pais, né? Para acompanhar esse desenvolvimento, é exatamente o que você falou, em todos os âmbitos, né? A gente está aqui falando, olha quanta coisa está relacionada, está interrelacionada. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento do nosso cérebro, o amadurecimento do nosso cérebro, ele é uma engrenagem, né? Exato. E as coisas têm que funcionar. E as fundações dessa engrenagem são as sensações. Então, se essas sensações não estão trabalhando de uma forma adequada, se meu cérebro não está conseguindo organizar essas sensações, que fundações eu vou ter para esse desenvolvimento, né? Para esse brincar. Exatamente. Então, o nosso diálogo, Ana, em todas as nossas lives, você sabe disso como coordenadora desse projeto, a gente tem um intuito muito grande de poder dialogar com os pais, de poder chegar até eles, né? É lógico que os profissionais que estão nos ouvindo também refletem em vários aspectos, mas o grande objetivo das nossas lives nesse projeto é atingir os pais. Porque os pais não podem ter vergonha de perguntar alguma dúvida para o pediatra ou que está lá em segmento. Isso é maluquice da minha cabeça? Ou isso de fato eu preciso lá falar com ele? Se é um comportamento que está interferindo nesse brincar, nessa relação, nessas atividades da vida diária, esse comportamento precisa ser falado. Essa dificuldade precisa ser falada. Então, que a gente possa começar a desenvolver uma mentalidade de prevenção e de promoção do desenvolvimento. Não chegar só em consultório, na hora da reabilitação, ponto. Mas muito antes, eu acho que esses pais, escutar a atividade esses pais. preventiva da nossa profissão, ela é pouquíssimo explorada, né? Eu acho que a terapia ocupacional tem um papel fundamental na prevenção e na orientação e nesse trabalho com as famílias, e que eu acho que é pouquíssimo explorado, né? A gente fica aí nesses centros de reabilitação, nos nossos consultórios, e acaba que esse canal, a criança demora muito, às vezes, para chegar, ou chegam crianças que têm uma questão específica, um diagnóstico, que às vezes aquela criança que precisava só de segurar na mãozinha e falar, vamos junto nesse desenvolvimento. A Ana caiu, né, gente? Voltou, Ana! Voltei. Você Voltei na hora de ir embora. Então, mas, eu estava enfim, falando a da gente parte deixou do clara. preventivo, mas enfim. A gente deixou clara, né, Ana, que um dos grandes objetivos do nosso projeto é reacender essa força da prevenção, diálogo mais perto e mais plausível, que a gente possa gerar questões que os pais possam entender o que a gente está falando. Exatamente. Né? Então, um grande objetivo do nosso projeto e que eu e a Ana, a gente está tentando fazer com que toda semana a gente possa proporcionar uma live com assuntos que sejam interessantes para os pais dos nossos pequenos, com diferentes profissionais, exatamente porque o desenvolvimento é essa complexidade, né? Então, exatamente. E, assim, temos 1 minuto restante. A gente tentou responder as perguntas que apareceram para a gente durante a semana no Instagram, né? Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, mas a gente tenta gerar uma informação que possa ser mais geral, que possa acolher o pai que está, o pai A, o pai B, o pai C, o pai D,
né? E não só de uma forma muito esse canal de né? comunicação, né, que vai passando de semana a semana, possa se complementar, né? Então, semana passada, a gente teve a Carla falando da alimentação, da introdução dos alimentos no prematuro, que foi incrível. A gente teve a Miriam falando aí né, das 30 particularidades. segundos. E a gente vai ter mais um monte de gente contribuindo para o desenvolvimento. Beijo. Isso mesmo. Ana, muito Beijo, obrigada, Tetê. muito obrigada a todos. Uma boa noite para vocês e até a próxima live. Tchau, Tê. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.